Oi meninos, como é que vocês estão hoje? Tudo bem? Estou passando por aqui para dar uma explanação sobre a segunda atividade de vocês, o segundo assunto, tá? Quem já fez, confirma se está ok aí. Quem não fez, acompanhe aqui o raciocínio, tá? E observe como que vai ficar, certo? Nós estamos tratando aqui nesse segundo momento do verbo to be no passado, tá? Mas como eu expliquei para vocês da vez passada, a única diferença que nós vamos ter aqui no to be no passado é uma mudança de nomenclatura, que onde tem is vai virar was, tá? E onde tem are vai virar were, tá? Esta é a única diferença significativa que nós vamos ter em relação ao to be no passado. Novamente, recai naquela regra que você vai ter para cada pronome um verbo correspondente, tá? Óbvio que se você tem I am, tá? O único diferente também aqui é o am, que vira was. No passado você vai ter I was, certo? You were, he was, she was, it was, we were, you were e they were. Porque nesses aqui, no presente, você tem are. E no passado ele vai virar were, certo? Então, perceba, como eu falei para vocês que é só uma mudança de nomenclatura verbal e as regras recaem na mesma coisa, isso quer dizer que quando eu trato daqui da minha forma negativa, tá? Eu também, novamente, só vou colocar um not aqui depois deste verbo, tá? Assim como eu fazia, né, no tempo como eu faço no presente. Então, encontrei o verbo na minha oração, como só vai mudar a escrita dele, coloquei o not depois dele, então eu tenho a minha negativa, a minha forma negativa, tá? Repetindo, porque a única mudança que eu tenho no to be do passado é a mudança de nomenclatura verbal, que onde tem am vira was, onde tem is vira was e onde tem are vira were, tá? Então, se lá no presente, para eu formar a negativa, eu só coloco o meu not, tá? Depois do verbo, isso quer dizer que no meu passado, to be, na negativa, eu também vou encontrar o verbo e colocar o not depois dele para formar a minha negativa. Como exemplo, eu tenho bem aqui, deixa eu dobrar aqui, eu vou dobrar só para ficar direitinho aqui para vocês. Nós temos aqui I wasn't, tá? They were not. I wasn't, gente, é a mesma coisa que o I was not, tá? Porque aqui nós temos a forma sem contração e aqui nós temos a forma contraída, que é a mesma coisa. I was not e I wasn't é a mesma coisa. Então, o que eu confirmo aqui? Que eu encontro o verbo na minha oração, coloquei o not depois dele e formei a minha negativa, tá? Agora nós vamos lá para a nossa interrogativa. Bem, se lá no to be do presente eu vou iniciar os meus questionamentos com o verbo, isso não vai mudar aqui, relembrando para vocês. Por que, professora, que não vai mudar? Porque a mudança só é de nomenclatura verbal. As mesmas regras do presente são aplicáveis para o passado. Então, se lá no presente eu inicio as minhas orações pelo verbo, no passado também eu iniciarei as minhas orações pelo verbo. Isso quer dizer que ele iniciará as orações. E nós temos aqui o exemplo. Was he wearing a pair of sunglasses when you met him? Tá? Óbvio, se eu estou tratando de interrogativo, aqui eu tenho ponto de interrogação. Aqui no outro exemplo, o que nós temos? Were you occupied when I called to you? Ora, o meu verbo está iniciando a oração. Aqui eu coloquei um ponto de interrogação, porque eu estou tratando de interrogativo. Beleza? Agora vamos aqui para a atividade. Bem, se eu estou acabando de falar para vocês que no passado a única mudança que vocês vão ter é uma mudança de nomenclatura, ou seja, é uma mudança na escrita do verbo, tá? Você vai só mudar a nomenclatura do verbo quando for pedido para que você use o passado e manter a oração do jeito que ela está. Então, relembrando, onde eu tenho am no presente, no passado vira was. Onde eu tenho is no presente, no passado vira was.
onde eu tenho are no presente, no passado vira were. Simples, tá? Então perceba o comando aqui. Passe as frases abaixo para o passado. Ora, só é a mudança na nomenclatura verbal. Então, o meu verbo está aqui, ó. Everybody are very happy. Então, é só a mudança da nomenclatura verbal. Então, eu terei everybody were very happy. Mas por que, professora? Porque onde tem are, vira were. Onde tem are, vira were. Onde tem is, vira was. Então, se você vai passar as frases abaixo para o passado, você só vai mudar a nomenclatura do verbo. Esse é um ponto. E a segunda questão, tá? Leia o texto e marque a alternativa correta. É aquele mesmo sistema que você tem. Você vai colocando o significado de cada palavra aqui embaixo do texto, beleza? Até você formar o texto, tá aqui o vocabuláriozinho, tá? Tá aqui o vocabuláriozinho com o significado das palavras. Está aqui, tá? O vocabulário com o significado das palavras. Você vai formar o texto aqui, tudo direitinho. E aí você vai interpretar o texto, já que o objetivo da tradução é saber como que você organiza as ideias dentro do texto, já que no inglês, geralmente, grande parte das vezes, o significado não é direto, tem que reorganizar as ideias e interpretar o texto. Dito isso, feito isso, você foi lá, viu o significado das palavras aqui, montou o texto, tá? Você vai marcar a alternativa. Gente, é a alternativa correta de acordo com o texto. Já que a interpretação é do texto, o que tu pensa ou deixa de pensar, ainda que tu não concorde com isso, não faz diferença alguma pro autor, beleza? Espero ter te ajudado aí nessa missão. Beijão e vamos que vamos!